Queria começar agradecendo a sua participação, a sua disponibilidade. Vamos bater um papo aqui sobre dança, sobre empreendedorismo. Eu sei que Boa. você é um cara aí que tem várias frentes. E antes de eu lhe apresentar, eu queria que, na verdade, você falasse um pouco sobre você, né? Porque eu tenho a minha visão, mas eu vou dar essa função primeiro de você dizer para a Sim. minha audiência, que também é uma audiência que são de professores de dança. Eu sei que você tem um projeto voltado para os professores de dança. Então, eles vão estar super interessados em saber quem é o Valmes. Quem não lhe conhece ainda, né? De repente, Sim. nesses 4 cantos do Brasil, tem pessoas que ainda não conhecem seu trabalho, então vai ser a oportunidade deles começarem te conhecendo, né? Valmes, na verdade, se chama Valmiré, né? O meu nome é Valmiré. E aí começou Valmes por causa daquela coisa de não gostar tanto do nome, ter um pouco de vergonha. Ser um nome diferente, né, Gleidson? É verdade. Tipo mil. E aí, e aí pegou o Valmes, né? Ficou Valmes, mas o meu nome é Valmiré. Ok. E eu trabalho com dança aí, vamos se dizer que levando a sério, né? Que tem aquele Aham. período que a gente trabalha porque gosta e a gente continua gostando, só que às vezes não leva a sério. Sim. Eu acho que de 12 a 14 anos aí que eu tô bem Claro. concentrado, né? No que é a minha função, que é ser professor de dança e levar alegria para as pessoas, né? Através da dança. Certo. E eu sou mais a dança solta, Ok. né? Eu sou mais da linha ali da aula de ritmos. Hoje está muito forte a aula de zumba, a aula de fit dance, né? É esse tipo de modalidade que eu sempre trabalhei, assim. Eu fiz muito show com banda. Eu trabalhei muito tempo dançando na noite, né? Dançando com grupo de dança, com banda também, fazendo eventos. Eu faço muito evento aqui também, mas a aula em si é a dança solta, né? Cada um por si. Daí, o que acontece? Eu fui me qualificando, né? Eu tinha uma experiência até certo momento eu tinha uma experiência mais na prática, que era o que como eu me portava dentro da sala de aula e não tinha tanta percepção de liderança e a percepção de que eu realmente poderia ensinar outros professores, né? E aí eu Formar. acabei eu acabei assumindo a liderança na Fitdance, né? Trabalhei com a Fitdance 4 anos dentro da Fitdance, né? Na gestão. E aí acabei me aprofundando nisso, né? Fiz até uma capacitação para virar o coach da Fitness e acabou que veio a pandemia e não aconteceu. Mas Sim. foi bom porque eu vi a oportunidade de eu vender o meu próprio trabalho, em vez de vender o dos Sim. outros, Sim. né? E hoje eu tenho um projeto que se chama Foco na Dança. Ele começou como Foco na Dança, como se fosse uma câmera, né, focando naquilo. Mas é outro foco que eu consegui trazer e extrair de conhecimentos aí de livros e de vivência, que é o foco triplo. Hum. Eu não sei se tu já leu sobre o foco triplo, que é o foco no eu, o foco no outro e o foco no externo. Então Uau. eu trago esse formato de aprendizagem para a pessoa ela tá 100% com ela e com o outro. Entende? Não é só o que eu tento passar para as pessoas, que realmente tu vai entender o que eu estou falando, é que não é o momento da aula em si que você conquista e faz a venda. É Massa. antes e depois. Massa. Tendo atitudes e tendo formas e técnicas, né, para te poder convencer essa pessoa a ficar, né, sabendo o nome da pessoa, entendendo como essa pessoa se comporta e aí acertando mais e errando menos, né? Incrível. É muito mais amplo do que simplesmente dar aula, né? Mas achei fantástico você compartilhar essa sua percepção, porque a gente já está tendo a visão do Valmes de hoje. Mas Sim, você comentou muito brevemente, eu queria aprofundar isso, que não era assim. Em algum não. momento você não tinha essa consciência e você tinha um resultado. Quando foi que veio o estalo? Teve alguma história, teve alguma coisa que aconteceu que você teve a virada de chave, alguma inspiração? Conta como foi essa transição, assim. Muito legal essa tua pergunta. O que acontece? Eu sempre percebi que eu dominei muito bem a aula, o momento da aula. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito para cima. Eu tenho facilidade em cativar as pessoas. Só que, o que acontece? Eu comecei a me aprofundar no comportamento humano. Hum. E aí eu percebi, eu caí lá, até fiz um vídeo recentemente sobre a palavra divagação.
Sabe o que Certo. significa divagação? No contexto geral, talvez sim. No contexto que você está querendo dizer na dança, não. Então, existe momentos que a gente fica viajando no nosso dia, não é? A gente fica pensando em outras coisas. Sim, Isso que a gente faz se chama divagação, que a gente sim. pensa ou no passado ou no futuro. 80% dessas coisas, né, que a gente pensa são coisas negativas, de problemas que a gente não resolveu ou problemas que a gente ainda vai ter que resolver. Ou que não existem e a gente está criando, né? Isso, também. Então, o que acontece? O professor de dança, ele Certo. faz isso na hora da aula. Hum, Faz ou não faz? Faz ou não faz? faz. Então, eu me especializando e me aprofundando nesse conteúdo, eu estava dando aula um dia e simplesmente eu percebi que eu estava divagando, entendeu? Porque é diferente. Você divaga o tempo todo. A gente divaga de 20 a 40% por dia do nosso dia. Então, olha Ok. quanto tempo a gente divaga. E na hora da aula não é diferente. Então, quando eu percebi que eu estava divagando, eu trouxe a atenção para mim, que é o quê? Eu estar conectado no momento agora. Então, Perfeito. eu criei uma técnica para como se eu tivesse com a atenção plena. Como não? Eu vou estar com a atenção plena na hora da aula. Porque nesse momento que a gente está divagando, a gente deixa de dar atenção para o aluno. Entendeu? Claro, É como se fosse um tempo perdido ali na claro, hora da aula. Então claro. a gente traz a atenção como? Se conectando com o aluno. Né? Uau. Se tem 10 alunos na sala de aula, eu vou ter que me dispor de 2 a 3 segundos para cada um, e aí eu vou alternando. Mas eu faço isso na aula toda. Porque Aham. se eu não faço, o que acontece? Eu caio na divagação da mente mais uma vez, entendeu? E aí acabo meio que me dispersando do momento da aula. Essa virada de chave foi mais ou menos nesse momento. Que aí eu comecei a perceber, e é muita coisa que a gente deixa passar em branco quando a gente divaga. Não, e é muito profundo isso, né? Porque a partir do momento que você está realmente presente, primeiro para a história de estar divagando, não estar ali realmente de corpo e alma, e é involuntário, né? E também você percebe isso, reage. Vem aí vários benefícios, né? Por exemplo, que eu consegui enxergar do que você falou, né? A empatia, o conceito de rapport, né? Você conseguir se conectar de verdade, né, com as pessoas, ou seja, Sim. saber a real necessidade deles, né? Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, já é um depoimento meu, tá? Em cima disso que você falou. Quando eu comecei a dar aula, a minha esposa tinha feeling e eu não. E aí de onde é que vem o feeling, né? Talvez o feeling venha disso aí que você falou, não? Vai ter um melhor feeling. Perceber, né? Então, essa foi a minha conclusão sobre feeling. O que você vê como feeling? Faz sentido o feeling aí de aula? Sabe aquele feeling de você já o rumo que eu levo a minha aula? Sim. Isso aí é mais a percepção, né? Então, tem a ver sim, mas eu acho que nem tanto. Certo. Porque o feeling é mais a tua essência. Porque tu vai decidir conforme tu acha que é o certo, né? Sim. E essa questão do trazer a atenção não é o que tu acha, é o que tu tem certeza que tu tem que fazer, entendeu? O feeling tem momentos que a gente pode fazer e tem momentos que a gente pode deixar de fazer porque a gente está sentindo. Entendi. E na divagação, na atenção plena, a gente está percebendo, entendeu? Porque, por exemplo, se tu está divagando, tu vai prestar atenção no aluno que também está divagando? Não. Então, quando tu está com atenção, tu consegue trazer o aluno para ti também, entendeu? Vamos dar um exemplo. Eu tenho outra técnica que eu criei, que eu fui criando essas coisas conforme essa linha de pensamento, tá? É tudo muito pensado. Então, a técnica é 3x3. Ela se chama 3x3. Tu vai falar 3 vezes o nome da pessoa antes da aula. Eu vi o vídeo seu sobre isso, achei fantástico. Isso. Compartilha com a minha audiência, que é muito bom. Então, por exemplo, Cleidson, se no meio da aula o aluno está divagando, e eu vou lá e grito o nome dele, porque eu estou com atenção plena, entendeu? Eu não estou divagando, eu estou atento. E ele não.
Aí, quando eu grito o nome dele, eu trago a atenção para mim, entendeu? Eu direciono a atenção dele para mim. Com o Instantâneo, simples gesto de chamar o nome, para poder gravar também. E claro. também porque a pessoa, quando a pessoa escuta o nome, né, o que a pessoa mais gosta de escutar é o seu nome. Então, quando tu traz essa atenção, primeiro tu percebe, tu traz ela para ti, e aí tu reflete nos teus alunos, a aula acontece muito mais conectada, entendeu? Ela se torna uma aula muito mais atrativa, porque está todo mundo conectado. Eu estou olhando o tempo todo para o aluno, eu estou falando o nome dele o tempo todo, e aí eu não dou lacunas, eu não dou brecha para ele poder devagar, para ele ficar no agora, sacou? Loucura, né? Entendi demais, mas aí me veio uma outra dúvida agora. Nesse sentido, pensando nessa questão de você conduzir a aula também focado no aluno, na reação dos alunos, e eu sei que tem turmas que os alunos divagam mais e tem turmas que os alunos divagam menos, não é? Olha, tem isso. Tem aquela turma super focada, super centrada, e tem aquela turma que você simplesmente tem que fazer malabares para conseguir atenção. E eu te pergunto, como é que lida, então, com uma turma com característica tão diferente, na sua opinião? Sim, isso é interessante tu falar porque tudo é conexão, entendeu? O que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu não consigo fazer tudo. Claro. Então, essa questão de conexão, eu vou conectar um aluno no outro, entendeu? Tipo, se eu percebo já que o aluno ele divaga mais com o outro, eu vou conectar ele com o que divaga menos. Uau! Trazendo um assunto relevante, entendeu? Ah, vamos supor que eu estou aqui sentado aqui na recepção e vem a menina que divaga mais e a menina que divaga menos. Uhum. Eu vou conectar as duas para elas terem um assunto semelhante. Um assunto que seja atrativo para os dois. Genial. E aí, consequentemente, uma vai puxando a outra, entendeu? Porque geralmente a pessoa divaga quando ela não tem atenção de ninguém. Quando ela tá ali, o que eu falo, jogada, né? E aí é respeitar, aplicar as técnicas, aplicar essa técnica de que o aluno ele tem que perceber que tu tá ali, e se ele não ficar ligado, ele vai tomar um susto, ele vai, enfim, ele vai vacilar, né? Que o professor tá sempre ligado. Então, isso acaba refletindo no aluno também. Quando tu já tem essa atenção já conectada contigo, tu percebe as coisas, na hora que a pessoa já entra aqui, eu já percebo, entendeu? Se eu tenho que dar mais atenção para ela ou não. Por isso que eu te falei ali no começo. É muito mais antes e depois da aula. Faz todo sentido, porque o professor, por exemplo, ele entendendo isso que você falou, ele não vai chegar na hora da aula, né? Se a aula começa às 19, ele não vai chegar às 19. Sim. Não dá tempo, concorda? Não dá. Existem professores ainda que fazem isso, né? E eu também falo que o maior retorno, mesmo tu chegando atrasado, né? Eu falo que sempre tem que chegar cedo. É o mínimo, né? No mínimo aí 10, 15 minutos para poder entender o que está acontecendo naquele momento. Não só quem está vindo de aluno, mas quem está ali, a recepção, o cara da academia, né, um instrutor, ou uma pessoa que está ali aleatória, que nem veio para tua aula, pode ser o teu aluno também. Para mim, todos eles são alunos, Sim. entendeu? Claro. E aí tu vai trazendo esse nível de percepção para te poder aplicar, sacou? E aí eu falo, voltando a que tu estava dizendo ali, se a pessoa chega no horário, independente do problema que ela tem, o que ela faz, eu digo que jamais a pessoa tem que ir no som, porque os professores eles chegam na sala de aula, a primeira coisa que eles fazem é ir direto no som, concorda? Geralmente. Eles querem saber se o som tá ok. Mas não, você tem que ir tranquilamente percebendo e cumprimentando todo mundo. Só de você perceber e cumprimentar as pessoas, chamar pelo nome, tu já vai saber quem ali merece uma calibragem maior que a outra. Perfeito. E aí tu vai injetando ali as doses de atenção, entendeu? Dando uma de tolo, batendo palma na frente. Tem que dar uma de maluco mesmo. Às vezes eu falo isso, mas é muito pensado, entendeu? Porque se eu faço um aluno bater palma, ele já está se ativando. Se eu chego na frente dele, começa a me bater assim, dar uma de louco, ele começa a pensar, opa, esse cara é maluco, eu tenho que abrir o olho com ele. Então ela vai acabar tendo a atenção direcionada para mim. Faz todo sentido, para você ter ideia, ó, no marketing, quando a gente está divulgando uma turma,
né, nas estratégias que eu ensino de captação de alunos, já é um jogo de reter a atenção das pessoas, porque a atenção das pessoas está em todo lado, né? Tá desde o smartphone aos problemas, como você falou, o passado e o futuro, tá em todo canto, mesmo no que você está tentando mostrar para ela. Sim. E aí você vence esse jogo. Olha que louco, você vence esse jogo. Vence, você consegue fazer a pessoa se matricular. Aí você acha que já venceu, né? Só que não venceu ainda, né? Pelo que você está me dizendo, só começou. Você vai ter que vencer esse jogo depois, porque ela vai para dentro da aula com um smartphone na mão, porque ela vai para dentro da aula com os problemas dela também juntos, né? Na cabeça, com o comportamento, que muitas vezes é um comportamento ruim mesmo, né? De não ter essa atenção plena. É um hábito, né? É um hábito, né? Sim, é um hábito. Você está falando da atenção plena do professor. Mas você, sendo assim, você ensina que as pessoas também tenham atenção plena na aula. É isso, é para ensinar pro aluno. Porque assim, ó, por exemplo, é mais fácil eu chegar, né? O aluno tá lá no celular, ele tá aqui no celular. É mais fácil eu chegar e olhar para ele assim, ó, fulano, pô, não mexe no celular, é hora da aula. Brigar com ele. Eu não posso fazer isso, entendeu? Claro. Ele tá ali, eu falo pra galera que eu mentoro. Não é criança, nem criança, ele tá ali, ele tá ali sem compromisso. Ele não tem compromisso nenhum, ele só tem compromisso com ele. Sim. Se ele quiser, ele para, se ele quiser, ele vai no banheiro, se ele quiser, ele mexe no celular. Ele faz o que ele quer. Porém, eu é que tenho que trazer atrativos para trazer atenção para mim. Perfeito. Porque tá muito claro para mim que a atenção é o que gera o resultado, entendeu? É o que gera ficar a pessoa ali, chamando ela pelo nome, cultivando, conhecendo a pessoa, sabendo se ela tem filho, sabendo da vida dela, sabe? Sabendo onde ela trabalha. E aí eu vou trazendo esses assuntos relevantes, porque o que acontece muito, né, que eu vejo assim que a maioria faz, chega, dá bom dia, dá boa tarde, não sabe o nome do aluno, começa a aula, acabou a aula, dá tchau para todo mundo, não bate uma foto, não chama ninguém pelo nome. Então, como é que o aluno vai se conectar com essa pessoa? Não vai. Nem com a turma. Não vai, entendeu? Isso. Então, a ideia é essa, você ir mostrando para o aluno que ali é aquele momento de perceber. Perfeito. Perceber que tem um professor que se esforça, perceber que tem um colega do lado que chegou hoje, perceber que tem outras pessoas que gostam daquela música que você não gosta. Então eu trago toda essa mentalidade para os meus alunos, entendeu? Hoje é muito claro para mim. Muito para mim que eu tenho que ter um diálogo com eles para eles poderem entender como funciona, porque às vezes eles chegam lá e não sabem como funciona. Eles só acham que é só dançar e replicar a coreografia, mas não é. É socializar. E o professor é um líder, né? Se o professor é um líder, é a autoridade máxima ali, no sentido de inspirar as pessoas, é a pessoa que é diretamente responsável por conseguir modificar o comportamento, até dos adultos, que é possível você influenciar e modificar o comportamento dos adultos. Você falou aí da história do celular, né? Se o professor já entra ele com o celular, ele não vai ficar... É isso. Ele já com o celular na mão. É uma coisa que encadeia. Se eu pegar meu celular aqui e começar a olhar, você nem percebe, mas você pega também, porque parece que é o espelhamento, é o espelhamento. Então é legal porque a mudança, pelo que você está me dizendo, ela é profunda, ela parte do professor e depois inspira as pessoas, né, a ter uma mudança igual. E foi, foi essa virada de chave que eu tive, entendeu? Quando eu assumi a liderança lá. E aí, com a liderança, eu tive que me capacitar mais, porque eu via que eu ainda estava cru, né? Para trabalhar a minha liderança. E aí eu fui percebendo, entendeu? Foi aí que eu comecei a perceber como eu tinha que ser realmente um líder, um condutor. Claro. Porque se a gente deixar o aluno também, deita e rola, né? Eu achei legal você, assim, eu gosto muito da palavra humildade, no seguinte sentido. Sabe que a gente identifica um problema, a gente tem dois caminhos. Ou a gente tenta resolver, fica batendo cabeça, ou a gente é humilde o suficiente para dizer, eu não sei o suficiente, eu vou atrás de ajuda. Seja num livro, seja num curso, seja num vídeo, eu vou me aprofundar em alguns assuntos. Então, acho que essa humildade, acima de tudo, né, de ir lá e buscar. E aí, a pergunta seria mais ou menos essa. Que assuntos você recomenda que os professores estudem, né? Porque dança
método de ensino, isso a galera já adora fazer, né? Evoluir na sua dança. Isso é importante. O que mais você recomenda? O professor, até onde eu estou fazendo uma maratona de lives, tá, Gleison? 100 lives. Hoje eu fiz a 21ª. Sigam então, o Isso, professores, quiser solucionar problemas, o tema é solução de problema. Eu dou risada, porque a pessoa aparece com um problema cabeludo, eu vou lá e resolvo na hora. Tô nem aí. Ótimo. Então, tinha um professor que eu resgatei, literalmente resgatei ontem, que eu peguei, chamei numa live e eu estava comentando com ele sobre isso. E a experiência, né? A experiência para dar aula, a prática, tu vai ganhar só fazendo, dando aula. Com a experiência que tu tem vivida de aluno, tu já consegue dar aula, entendeu? Sim. Porém, o que é mais importante se desenvolver? O mais importante é o foco na dança. Ó, o vendendo produto aí, ó. Foco no eu, foco no outro e o foco no externo, nos sistemas, no que está acontecendo naquele momento. O que é isso? É a comunicação. Comunicação interna. Como eu estou agora? Eu estou bem para dar aula? Eu consigo levar alegria para as pessoas nesse estado que eu estou? Porque se eu não estiver bem, é melhor eu não ir. Entende? Ou eu tenho que me bloquear, me retabilizar para estar bem. Foco no eu. Comunicação interna. Autoconsciência, né? Fazer os exercícios de meditação. E a comunicação com o outro, né? Que é a comunicação externa. Tem a comunicação falada e a comunicação não falada. Então, é muito importante você dominar isso. A comunicação. Nossa. Por quê? Porque, às vezes, só numa forma de você chegar no lugar, você já está se comunicando, entendeu? Se eu chego muito atrapalhado, com a mão no celular, eu vou criar credibilidade? Não vou criar. Agora, se eu chego com postura, com uma vestimenta adequada para aquele momento. Sorrindo. Isso. E um semblante, né? Uma forma que a pessoa vai perceber que tu chegou. Legal. Né? A passada ali, não acelerada, a passada conforme o movimento das pernas, calmo, tranquilo. O aluno já vai criar confiança em ti. Então, é isso que eu falo. Às vezes, você não precisa ser um professor que dá aula há 10 anos. Você tem que ser um professor que passe segurança para o seu aluno e para as pessoas próximas, entendeu? Então, a comunicação, para mim, a comunicação é o ponto-chave para você se desenvolver. Olha a dica aí. Esses dias eu estava conversando com uma professora que dá aula aqui, de Balé Fit, que ela está assistindo as minhas lives, ela perguntou, né? Mas como é que tu cria esses assuntos? Eu falei para ela, eu sento igual eu estou contigo aqui agora e soluciono. Fala para mim qual é o problema que está pegando. Ela falou justamente sobre isso. Que tem dias, né, principalmente as mulheres que têm os dias daí da TPM e não estão tão bem. Primeiro eu falei para ela, eu sei que é uma forma grosseira, mas eu falei para ela que não pode existir, mesmo sendo mulher. Se vira, tem que dar um jeito, entendeu? E eu disse para ela que é muito importante a gente não transparecer. Porque como a gente é ser humano, né, Gleice? A gente é ser humano, a gente, muitas das vezes, a gente transparece sem perceber, entendeu? Sim. Então, às vezes, a gente chega na aula abatido, olhando no celular o tempo todo, preocupado com alguma coisa. O aluno vai perceber. Vai. E aí ele não vai criar o quê? Ele não vai criar segurança no que tu tá falando. Porque às vezes ele vê que tu tá ali divagando, ele vê que tu não tá, de certa forma, sabendo controlar aquela emoção. E com o aluno é a mesma coisa, né? Então, para você que dá aula aí ou quer começar a dar aula, é controlar essa emoção. Se tu chegou na aula, o que vai acontecer e acontece, tu sabe disso. Chegou na aula, tem aquela pessoa que não vai com a cara, ou que não vai com a tua cara, ou que causou uma situação que te traz desconforto. Aconteceu já contigo, não aconteceu? Várias vezes. Então, isso é a minha próxima pergunta. Então é isso. Se tu não como lidar com pessoas, entre aspas, mais problemáticas, que te sugam. Então, é atenção, entendeu? Direcionar a atenção. Tu tem que descobrir o que ela quer. Alguma coisa ela quer, entendeu?
ou ela quer atenção mesmo, quer ser tua amiga, ou ela quer chamar a atenção das outras pessoas, ou ela quer, de uma certa forma, que tu perceba ela na essência dela. Perfeito. A real Então, necessidade dela. Isso, porque às vezes tu tá chamando ela pelo nome, só que ela não quer falar sobre isso. Ela quer falar sobre o Big Brother contigo, ela quer falar pra ti como é que foi o final de semana, entende? Então essas pessoas problemáticas Entre é a aspas. pessoa que quer mais atenção, entendeu? Só tem que saber, só tem que ter a tua fórmula, a tua receita pronta de entregar essa atenção para essa pessoa. Tem outras formas também de tu bloquear, né? Tem a forma de tu se aproximar, que é a que eu prefiro mais. Aham. E vamos supor que tu chegou para dar aula e tem um aluno problemático. Como a tua aula é de dança de salão, é muito misturado, né? Todo mundo junto. A minha aula, eu vou falar da minha aula, tá? Que eu domino. A minha aula, um exemplo, é todo mundo virado pro espelho. Geralmente, as problemáticas estão aonde? Na frente do espelho. Na primeira fileira. Porque elas querem aparecer, entendeu? Elas querem aparecer para mim e elas querem aparecer para a turma. Ela quer aparecer para todo mundo. E aí, quando eu viro a sala, aqui é o espelho. Atrás de mim é a parede. Quando eu dou aula virado para lá, que eu dou de frente, né? Que eu domino os dois lados. Eu dou aula para os dois lados, para a esquerda e para a direita. Eu dou aula há muito tempo disso, então eu sei o que eu faço. Aí eu neutralizo. Legal. Sacou? Que aí não é a ansiedade que fala, mas a expectativa. Entendeu? Sim. Às vezes ela vai com uma expectativa, pô, eu vou chegar, vou incomodar todo mundo. O Gleice tá fudido, eu vou colar do lado dele e eu vou roubar o lugar da fulana. Eu sei que a fulana fica naquele lugar, eu já vou chegar mais cedo, vou roubar o lugar dela. Vou ficar falando pro professor, vou pedir várias músicas. Vou chegar lá arrasando. Isso. Aí o que tu faz? Tu percebeu que a pessoa já chegou na aula, lembra que é antes da aula? Tu chegou na aula, tu já viu aquela pessoa toda acelerada. Sim. Tu fez o aquecimento, ela tá acelerada. O que tu faz, galera? Vira pra cá. Vira pro outro lado. Ela vai ficar na última fileira e ninguém mais vai ver ela. Sacou? Tu bloqueou essa pessoa. Tu bloqueou. E tem que ter muita percepção, né, para notar isso. Tem. Porque senão isso. Porque senão o que acontece? A emoção te domina, entendeu? Tu vai ficar pensando, como é que eu vou resolver isso? Porra, essa mina é uma louca, essa mina, desculpa a palavra aí, mas essa mina é uma filha da puta. Essa pessoa, ela só atrapalha. Aí a gente vai o quê? Arrumando desculpas para não solucionar o problema. Porque o problema tá ali. E não assumir responsabilidade por ele, né? Isso. E aí, muitas vezes, a gente não percebe, não é que não percebe, a gente percebe, só que não quer resolver naquela hora, entendeu? Tem que resolver na hora. Porque daí a pessoa, ela vai com uma expectativa e aí tu iguala a expectativa dela aos outros. A ideia é estar todo mundo nivelado. Entendeu? Nunca vai nivelar perfeito, mas você mas vai estar o mais próximo possível, né? Nossa. É normal. O que acontece muito? Eu tenho uma turma formada. Dentro daquela turma, já tem um grupinho de pessoas que têm familiaridade e já são íntimos. Uhum. Quando chega um aluno novo, esse aluno novo, ele não é abordado por ninguém. Ele é abordado só pelo professor. Claro, se ele não estiver na minha aula, né? Então, a ideia é o quê? Quando o aluno chegar, um aluno antigo já abordar essa pessoa. Chamar para a roda. Né? Tudo é uma cultura que o professor instaura. Criar esse hábito na galera. Porque, por exemplo, eu cheguei na sala, tem um grupinho lá no canto, tem outras duas conversando no outro canto e tem a aluna nova sozinha. Uhum. O que eu faço? Calmamente eu vou na aluna nova, converso com ela, pergunto o nome dela. Enquanto eu estou fazendo isso, as outras estão tudo me olhando. Porque eu que sou o alfa na sala, eu cheguei, então a atenção é direcionada para mim. Sempre. E você está dando um exemplo já ali. Isso. E aí o que eu faço? Galera, porra, ninguém falou com a fulana aqui, o que aconteceu? Ela é invisível? E daí elas vão ficando tudo sem jeito, entendeu? E aí eu vou lá e pergunto o nome dela. Fulana, fale o seu nome para todo mundo ouvir. Aí ela fala, e aí eu falo, galera, vamos bater uma salva de palmas para fulana. Aí todo mundo bate a salva de palmas. Então assim, já conectou, entendeu? Porque pelo nome, pelo menos o nome, todo mundo já sabe. Perfeito. Já quebrou uma barreira
que as pessoas têm dificuldade de chegar, oi, Sim, tudo bem? Como é que é o nome? porque isso, ninguém sabe o nome. Ninguém sabe o nome, entendeu? Então eu, como líder, como condutor, eu tenho que mostrar esse caminho para os outros. Às vezes a outra tá louca para saber o nome da amiga que chegou, mas não sabe porque tem vergonha de perguntar. Então, se eu apresento, eu já dou essa abertura Não, para é o já seu conhecer. exemplo, né? Os alunos, eles seguem o que o professor faz, ele é o espelho. Né? Se o professor não dá atenção às pessoas que entram, elas, inconscientemente, elas acreditam que esse é o caminho a ser percorrido. Sim, mas não. É isso. Você falou... O próprio professor não percebe que a probabilidade do aluno ficar é menor se ele não pergunta o nome, se ele não se aproxima. Se ela não sabe chegar lá e fazer as perguntas abertas, Sim. pergunta o nome da pessoa. Tu não vai perguntar se ela está bem, ela vai dizer sim ou não. Tu pergunta como ela foi para lá. Uhum. Ela vai ter que dar mais de uma resposta. Por que você decidiu aprender a dançar? Isso, entendeu? Aí a pessoa já vai se aproximando naturalmente. Claro. Ela vai entendendo, pô, esse professor aqui é legal, pô. Aquele outro que eu fui lá nem perguntou meu nome. Ó, esse perguntou meu nome, falou que vai me botar no zap, no grupo do WhatsApp no final. Então, olha que legal que ele é. Me chamou meu nome, chamou meu nome 9 vezes na aula. Muito bom. A gente tem, dentro da nossa escola, sempre teve, é uma coisa que eu ensino também para meus alunos, né? Uma coisa chamada protocolo de encantamento. O protocolo de encantamento tem muito disso que você compartilhou até agora. Peraí que eu quero salvar isso aí que eu gostei desse nome. O protocolo de encantamento. É um módulo do meu curso. São estratégias ativas de fazer o aluno se encantar. Então, o que você está me dizendo até agora faz todo sentido para mim. Porque, veja, uma coisa é você ir lá dar sua aula, como você falou, o aluno entrar, ir embora, você receber o dinheiro dele e esperar que ele volte na outra aula. Isso é uma coisa. Esperar, né? Que é o que todo mundo faz, o que é fácil fazer, é o natural, é o primeiro passo, né? Mas outra coisa é você ir além e entender assim, ok, como é então que eu posso encantar ele? Desde o momento que ele chega até o momento que ele sai. E aí não faltam estratégias. Aí eu não vou entrar em detalhes porque eu quero saber de você, das suas estratégias de encantamento. Mas tem uma coisa do meu protocolo que eu queria compartilhar contigo para saber o que é que você acha. Tem um trecho do protocolo de encantamento que a gente chama de momentos lúdicos. O que são os momentos lúdicos? São os momentos onde a gente coloca um aluno fora do estado de fazer aula. Ok? Então, por exemplo, a gente dá aula de dança de salão. O aluno está lá, o esforço de aprender é grande, concorda? Por mais que ele tenha facilidade e dificuldade, ele tem um exercício mental grande por aprender. Aprender é um pouco estressante sempre. E o corpo, no caso do corpo, ainda mais. Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. Então, quando a gente faz os momentos lúdicos, o que é um momento lúdico? É pegar aquela turma... Dinâmica, né? Dinâmica. Em outras palavras, é maior do que a dinâmica, porque a gente engloba muita coisa nos momentos lúdicos. Mas, em resumo, seria uma dinâmica onde a gente não deixa ele dançar naquele momento, ele vai trabalhar outras coisas que vai tirar... Sabe aquele negócio do você falou que você pode bancar um pouco um maluco na frente do aluno para ele poder se conectar com aquilo, chamar a atenção dele? A gente faz o aluno ser maluco nessa hora. Vamos botar, então, os alunos para sair desse universo da dança, relaxar, porque agora ele pode errar. Aqui nos momentos lúdicos, ele pode errar, ele pode cair, ele pode falar besteira, ele pode desequilibrar, ele pode tudo. Então, se ele pode, ele relaxa, ele sorri. Como é que você vê os momentos lúdicos? Faz algum sentido, então, aí dentro da tua forma de enxergar esse encantamento do aluno? Sim. Hoje eu falei sobre isso na live, que é uma forma de você se conectar, fazer o aluno se conectar, né? Sim. Então, são dinâmicas que eu crio na própria coreografia, né? Que é roda, tem várias formas. Tem a quadrilha que passa por baixo, tem batalha, tem muitas coisas que a gente faz que se tornam brincadeiras lúdicas, né? Perfeito. Então, o maior benefício que eu vejo é para conectar um aluno com o outro. Porque, na verdade, o que acontece, né? Até pegando o gancho que tu falou, a minha aula, eu costumo dizer que é uma aula mais genérica. Que é uma aula que não está ali para aprender a dançar, entendeu? Porque na dança de salão tem a técnica. Tem um passo que tu tem que parar, tem que ensinar.
a gente também para ensinar alguns passos aqui. Porém, o aluno ele vai aprender fazendo, praticando muito, entendeu? E é mais replicar, ele está aqui mais para replicar do que para aprender. Ele vai aprender só fazendo, repetindo, né? Então, essas brincadeiras que a gente faz no meio é mais para trazer um algo a mais, um diferencial. Porque a aula em si, ela é lúdica. Porque a ideia dessa minha aula, né? Eu estou falando da minha aula. Claro. Né? Que tem aulas mais técnicas que aí entra essa questão que tu falou, que a pessoa tem que estudar. Ela tem que parar em casa, ela tem que ficar treinando passo, ela tem que entender aquele passo naquela hora para ela poder também replicar. Exige um pouco mais. Exige um pouco mais dessa concentração e desse estudo, né? E na minha aula não é tanto assim, entendeu? E aí eu uso mais essa questão no meio da aula mesmo, assim, a aula acontecendo. Tem uma música em si, a música ela tem uma introdução muito grande. No final, tem aquelas músicas que nunca acaba. Sabe aquela que nunca acaba? Sim. Aí tu faz eu faço uma dinâmica nesse meio, entendeu? Mas eu não é difícil eu parar e fazer uma brincadeira fora desse padrão, entendeu? Cara, é a característica da sua forma, do seu método de ensino pela modalidade que você ensina. Vou dar um exemplo. Como eu dou mais aula de tango, quando o aluno entra para fazer uma aula de tango, ele não entra e ele já não vai com aquela mesma energia que ele vai fazer uma aula de fit dance. A própria música, a atenção, ele vai sempre assim, ai meu Deus, esse negócio é muito difícil. Ai, será que eu vou pisar no pé? Ai meu Deus, eu não tenho postura. É muito detalhe, é muito detalhe. Isso, então ele entra travado na aula, muito, muito, muito travado. Por mais que eu deixe o tango mais leve, por mais que a metodologia a gente consiga reverter isso, mas enquanto ele está no modo aula, enquanto ele está no modo tango, tá tocando tango, ele está tenso. Quando a gente joga um momento lúdico, é incrível a transformação. Ele acabou de esquecer totalmente do tango, se divertir, sorriu. Aí você falou uma coisa valiosíssima. Ele se conectou com os outros. E estudos comprovam que quando você está mais feliz, você aprende mais, você está mais aberto ao conhecimento, o seu corpo está mais aberto a aprender também. Então ele tem que estar sorrindo, ele tem que estar brincando e principalmente conhecendo as outras pessoas. Você pegou o fio da meada quando você falou assim, eu acho ótimo porque essa é a hora que eles se conectam, eles se conhecem, né? Justamente. Esse é o maior objetivo. Os momentos acontece? São individuais, são em grupo. Eu dou risada porque assim... hoje é muito claro para mim as coisas que eu faço. Tudo que eu faço dentro da sala de aula é muito, 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 muito pensado mesmo. Sim. Então, essas dinâmicas eu dou risada porque eu falo para a galera que eu mentoro que é o seguinte. Sabe aquele aluno que tem rixa com o outro? Sim. Nessa hora da dinâmica eles vão se bater de frente. Acabou. Eles vão ter que fazer... E aí acabou, entendeu? Vai errar, vai dar risada. E aí é que eles vão se conhecendo. Porque, olha só que viagem. Quando eu chego na sala de aula, eu não apresento o aluno, eu não mostro para os outros que aquela pessoa chegou. Naturalmente, aquele aluno que já está ali, ele vai se sentir um pouco, não desvalorizado, mas ele vai ficar com um pouco de ciúme, porque ele quer atenção para ele. E aí, às vezes, ele, sem ele mesmo conhecer a pessoa, ele vai pegando ranço, vai desgostando. Faz um preconceito, né? Até da turma ele faz um preconceito. Não, o pessoal ali é só panelinha. Isso. E aí, com essa dinâmica, já quebra na hora. É isso, é bem isso. Porque a gente quer se divertir. Só que às vezes o próprio aluno, ele não percebe que ele pode ser criança. E a gente tem que proporcionar para ele que às vezes se a dinâmica é uma roda de segurar na mão, igual a roda cutia, vai ser legal, meu. E vamos dar risada. E quando a gente cresce, né, todos nós, né, não estou voltando só ao aluno, todos nós a gente cresce, a gente escutou tanto não, são tantos bloqueios, que a gente, por exemplo, o aluno, no caso da dança de salão, né, uma das grandes dificuldades de fazer o aluno dançar é trazer de volta para ele o toque. Encostar na pessoa, dar um abraço, às vezes as próprias mulheres têm dificuldade de abraçar de frente, isso é normal, né, de toda uma cultura que tem, então a gente não culpa elas por isso. Mas quando ela dificílimo. Mas quando ela entra naquele ambiente, ela começa a perceber que é um ambiente seguro. Opa, que é um ambiente seguro? As pessoas aqui não têm segundas intenções. O professor, ele já proporcionou aqui essa abertura, a gente já olha nos olhos um do outro. Só olhar nos olhos um do outro já é difícil. Então, assim, no lugar de eu colocar os dois alunos um de frente para o outro, olhando para o outro para dançar, já é aquele choque,
eu coloco eles para bater aqui, ó, tentando brincar aqui como se fosse criança, e aí eles sorriem, eles erram, e aí isso quebra muito. E aí ele entende que tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar. Depois que eu for fazer aula, eu posso errar. Tu tira essa carga, né? Tu tira essa carga também, né? Exatamente. Massa, cara. Então, assim, mas isso eu tô falando inspirado no que você falou. Porque você traz isso no seu dia a dia, no sentido de se preocupar com como o aluno se sente, né? Uhum. Você falou duas palavras que dá para fazer uma live inteira sobre elas. Uma é comunicação. Eu tô fazendo 100 lives, viado. Perfeito, perfeito. Nossa, eu acho poderosíssimo. A comunicação para mim é tudo. 80% dos conflitos ou mais é problema de comunicação, em qualquer âmbito da vida. Eu estou lendo, inclusive, um livro que chama Comunicação Não Violenta. A minha cabeça está explodindo assim com esse livro. Está explodindo. É muito avançado o livro, mas é muita crença, é muita crença enraizada, né? Exato. Então, e aí eu acho que os profissionais eles podem cometer um erro que eu queria que você ajudasse eles aí nesse momento. É o seguinte, não, porque todo professor de dança, de alguma maneira, ele acha que é um bom comunicador, ele acha que já consegue se expressar bem, que consegue dar uma boa aula, porque o aluno entende, ele está dançando, então na cabeça dele, ele é um bom comunicador, ou seja, ele se faz entender, o crivo do professor é isso, bom, se os meus alunos estão conseguindo dançar, significa que eu sou um bom comunicador. Só que o que você pode comunicar é maior, né? É muito maior do que fazer a pessoa dançar. É aí onde vem o que eu queria que você aprofundasse, né? Essa comunicação, entende? Você falou que ela tem a verbal e tem a não verbal também, né? Mas como é que eu realmente consigo ter uma comunicação eficiente com o meu aluno? Isso além da dança, porque os comandos de dança eu acho que os professores sabem dar. Vai aprender na prática, né? Sim, na prática. Mas e quando não envolve a dança? Porque o aluno, ele às vezes ele faz uma pergunta capciosa, ele às vezes ele fala do amigo do lado que está errando, ou ele vai corrigir, aí você tem que, às vezes você está dando aula, o aluno está dando aula também, corrigindo o amigo. Sim. E aí como é que você comunica isso para ele sem agredir ele, entende? Eu acho que é aí onde está a grande dificuldade da comunicação. Sim, é legal essa tua pergunta, muito boa essa tua pergunta, tá? São duas formas de tu solucionar isso, né? Primeiro tu mesmo falou que tem a linguagem verbal e a não verbal. Tu tem que estar 100% com a atenção direcionada para a linguagem não verbal do teu aluno. Ok. Porque tu percebe já de cara quando ele olha atravessado pro outro. Quando ele vê que não vai estar afim de ficar próximo daquele outro, entendeu? Sim. E aí a outra é a linguagem não verbal. Tu tem que dominar a não verbal. Não só a tua. Tu tem que dominar a tua, principalmente para te mostrar que tu tá ali presente e que tu tá ali sabendo o que tu vai fazer. Mas tu tem que saber como as pessoas se comportam, entendeu? Perfeito. Se tu sabe que a tua aluna, ela pega o celular sempre depois de tal música, tu tem que antecipar. Porque ela já falou para ti que ela vai mexer. Na aula anterior ela já falou, então na próxima ela vai fazer a mesma coisa, entendeu? Então é tu conectar com a linguagem não verbal da pessoa. Perceber. E quando for a verbal, são os sinais. São os sinais, entendeu? Tipo assim, o aluno pediu para... Eu brinco, né? Por exemplo, olha só que viagem. Eu tô ali... Hoje aconteceu isso. Tem uma aluna que ela gosta de ficar num lugar. Porém, ela chegou depois... Já tinha gente naquele lugar, mas ela não é cativa daquele lugar. Ela gosta de ficar naquele lugar, mas ela não tem problema com isso ficar em outro lugar. Só que ela foi lá e ficou num outro lugar que as pessoas sabem que ela... Tipo assim, sendo bem sincero, tá? Duas meninas que já fazem aula comigo ficaram no lugar dessa outra. Que eu não sei se elas acharam que ela não ia vir, ou... Enfim, ficaram lá. E aí ela chegou. Na hora que ela chegou... uma dessas pegou e falou assim, não, fica naquele lugar ali. Aí o que eu faço? Foi um sinal, entendeu? Esse é o sinal. Quando a outra fala para uma que ela não conhece, que ela não é amiga. E mandando, né? Não mandando. Às vezes pode ser mandando, mas de uma forma assim... Isso, então, daí eu falo assim, eu uso várias... lembra que eu te falei do ancoramento? É isso. Então, tu ter um discurso pronto para cada problema. Certo.
Então, vamos supor que a aluna pediu para outra ficar naquele lugar. Eu vou lá e digo assim: ô galera, ó, vocês conhecem essa aluna aí, ó? Sabe como é que é o nome dela? A aluna Zagalo. Aí todo mundo ficou me olhando assim: aluna Zagalo. É, pô, ela quer escalar onde é que as pessoas vão ficar. Sim. Pergunta se ela vai fazer isso de novo. Tu acha que ela vai fazer isso de novo? Mas você não acha que corre o risco dela ficar constrangida e ela reagir, não? E gerar uma comunicação ruim contigo? Não, mas aí eu vou na empatia, entendeu? Ah, você sente que para aquela pessoa você pode falar isso? Eu posso falar, é isso, eu posso falar. Primeiro, Mas, se é uma aluna nova, raramente ela vai falar isso. claro, você já Então, conhece, né? Isso. Se é uma outra aluna que eu já conheço, eu vou saber o nome. E eu vou saber como eu posso falar para ela na frente dos outros sem ela se magoar. Se eu sei que é uma pessoa que ela não vai se sentir bem, eu não vou falar, entendeu? Mas eu vou falar outra coisa. Falaria? E o que você falaria se você souber que essa pessoa não vai receber bem? Tipo, porque você falou num tom de brincadeira. E é legal, eu adoro esse tom. O tom de brincadeira deixa a aula leve, né? Elas entendem, recebem melhor. Fica à vontade, né? O que eu faço, tá? Que também dá certo. Por exemplo, eu cheguei lá e vi que uma aluna pediu para outra ir ficar naquele tal lugar. Certo. Eu peço para a turma toda vir mais um pouco para o lado ou para frente, entendeu? Porque perfeito. O aluno, quando ele está parado na defensiva, geralmente ele está mexendo no celular, ele está de braço cruzado, ele está mandando os sinais. Lembra lá da linguagem não verbal? Sim. Ele está mandando sinais, então eu tenho que perceber. Claro. Aí quando a outra falou aquilo para outra amiga e querendo, né, comandar onde é que ela tem que ficar, eu tenho que sobrepor esse comando e dizer, galera, vem todo mundo para cá, vem todo mundo para lá. Ou, lembra que eu te falei? Vira o lado, sacou? Perfeito. Outra estratégia. Eu percebi que eu não tinha o que falar, então, então se eu viro lá da sala, eu já trago a atenção para mim e já mudo totalmente a atmosfera da aula. Porque ela já não vai mais ver aquela outra colega. Claro. Ela vai dispersar a atenção dela para mim, ela vai direcionar para mim. Entendeu? Para quem trabalha com dança de salão, às vezes entenda o virar a sala como pedir para trocar de par, né? Situação de, troca de par, porque aquela situação tá dando um conflito e eu preciso encerrar logo. Tu vai quebrar o padrão. Quebra o padrão. E aí tu vai trazer aquele momento que vai estar acontecendo agora. O que aconteceu antes, eles já vão esquecer. Tem algum caso, Valmes, que dentro dessa tua comunicação que você fala, que eu acho massa a parte da comunicação, eu acho que a comunicação é tudo. é tudo para resolução de conflitos. Sim. Tem algum momento onde você acha que é melhor não comunicar, ou seja, deixa aquilo acontecer, você só assiste como espectador? Ou sempre é bom intervir de alguma forma? Porra, essa tua pergunta foi foda, tá? Essa tua pergunta foi foda. E é boa essa tua pergunta. Porque que acontece? Até isso eu tô me desenvolvendo, tá? Uhum. Então, o que que eu fazia muito? Eu sempre falava e me metia. Porém, lembra da comunicação interna? Sim. Às vezes a gente está pensando e não está acontecendo nada, pô. É isso mesmo. É relaxar, deixar a carruagem andar. Entendeu? Não falar. É difícil pra caralho. É difícil. A gente quer se meter sempre, né? Isso, porque a gente quer solucionar, entendeu? Não é que quer se meter, a gente quer solucionar. Porém, hoje é muito claro para mim que tem coisas que estão ao meu alcance. Sim. E tem coisas que não estão ao meu alcance. Perfeito. Então, o que não está ao meu alcance, eu tenho que parar e pensar, se essa pessoa, ela tá braba comigo e eu não fiz nada, porque acontece disso, entendeu? De a pessoa ficar brava com a gente sem a gente ter feito nada. Sim. Às vezes é uma coisa que a gente falou sem maldade e atingiu a pessoa, então não está no meu alcance mudar o estado daquela pessoa, naquele momento. Então não vai adiantar eu parar a aula e querer falar coisas boas, querer trazer a pessoa para mim de novo, porque ela não vai vir, entendeu? Eu vou ter que fazer a aula acontecer para mudar o estado dessa pessoa, e aí no final, porque eu era muito eu era muito de pedir desculpa, de ir atrás da pessoa, entendeu? E às vezes eu tava certo, e hoje eu não faço mais isso. Eu paro e penso assim, tá no meu alcance? Será que vale a pena eu falar para essa pessoa? Será que é o correto? Sim. E aí eu paro e
e penso, pô, não vale a pena falar. Eu não falo, entendeu? Muito bom. Durante a sua resposta, eu me lembrei de um caso onde eu acho melhor não falar, que é justamente aquele aluno que ele exagera querer ser o centro das atenções. Então, por Sim. exemplo, se eu estou no momento em círculo, onde as pessoas estão opinando, e o cara que, ele às vezes é um pouco sem noção, fala um negócio só para chamar atenção e todo mundo rindo aqui, totalmente desconectado da aula, só para chamar atenção e todo mundo rindo. Sim. Aí nessa hora eu ignoro. Porque se eu comento em cima do que ele falou, eu tô dando a ele o que ele quer, que é a atenção. E aí vai alimentar aquilo ali, vai demorar até se resolver. Ignoro, escuto a opinião da outra pessoa e aí aquilo ali acaba rápido. Né? Então realmente tem casos que é melhor deixar para resolver depois. É melhor. Se tiver que depois que conversar com ele, porque às vezes a pessoa não tem muito senso, né? Então Sim, às vezes não é por mal, né? Às vezes não é por mal. Claro, então acho que não coube o seu comentário naquele momento, algumas pessoas podem se ofender, numa boa, num diálogo bem leve, e sempre se preocupando em não ser aquele carrasco, né? Eu tenho muito essa preocupação de estar só corrigindo as pessoas, corrigindo, não. Feedbacks positivos, elogio, sorriso, e aqui e acolá você dá uma cobradazinha em algum comportamento que não foi legal para o grupo, né? E outra coisa que a gente tem que pensar também, né, Gleison, é que o aluno, para ele estar ali, de alguma forma ele gosta da gente, entendeu? É verdade. Não é a aula em si. A aula de fit dance que não dou, tem um monte. A aula de dança de salão, tem várias. Só que se ele tá lá, é porque ele gostou de ti, entendeu? De alguma forma ele gostou, ou tá aprendendo a gostar. E aí, se a gente também não trata essa pessoa de uma forma empática, né? Até isso que tu falou é importante. Não falar é mais importante do que falar. Às e aí, vezes. tu não falou, tu não magoou. Aí tu falou, tu magoou. E tem pessoas e pessoas, eu achei genial, que eu te fiz uma pergunta esperando uma resposta fechada, e você disse assim, depende, aquela pessoa eu posso falar, na outra pessoa eu posso não falar. Se a pessoa está há muito tempo, já sei o nome dela. Aí vem o que tu disse, o feeling. Aí entra o feeling. Aí o feeling é nessa hora. Esse tipo de assunto é raro acontecer. É verdade. A gente que está se dispondo hoje Sim. a fazer online, fazer presencial e mostrar para as outras pessoas. Claro. Mas é raro de alguém querer e ter o tesão que nem assim, ó, eu tô me divertindo aqui contigo. Também, a gente tá batendo um papo. Não é aquela coisa assim, porra, que saco, pô, reunião com o Gleidson. Não, pô. Eu tô aqui empolgado e tô aprendendo, porque a gente tá falando sobre coisas que impactam e, principalmente, dão resultado. Dão resultado. Então, resultado para as pessoas e para nós. Mas acho que principalmente para as pessoas, né? Quem não quer o aluno mais feliz ou tendo mais resultado, dançando por mais tempo, indicando para mais pessoas, todo mundo quer, né? Muito massa, cara. Todo mundo quer, assim, né? Tem uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo que eu entrevisto, independente do trabalho que tem. A gente tá no meio não, né? Graças a Deus a gente já tá terminando esse período de pandemia, eu acredito, né? Será? Sim, terminando. Segue firme no online, Não, terminando no sentido de que a gente já saiu do pior, a gente já tá evoluindo, pelo menos tem vacina, as pessoas já estão se vacinando. E aí eu sempre faço essa pergunta: qual foi o aspecto bom da pandemia para você? O que é que você viu que aconteceu na pandemia na sua vida de bom? Que só graças à pandemia você olhou para isso e antes você não estava conseguindo enxergar. Sendo simples e objetivo, bem dizer tudo que eu te falei aqui, cara. Quando eu estava na Fit Dance, né, eu ainda dou aula de Fit Dance, porém eu era gestor, eu comandava todo o estado aqui. Aí eu faço um evento aqui que se chama Mega Dance. Uhum. Esse evento já é desde 2015, eu só trago só o case de sucesso, só os top do ano eu trago. Uhum. E aí ocasionou de dar conflito com a marca Fit Dance, entendeu? Sim. Então eu tive que sair da gestão da Fit Dance meio que tirado. Sacou? Sim, compreendo. Então eu já tava numa crescente pela oportunidade de virar um coach. Ali eu já virou a chave que eu tinha que me capacitar mais. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ler, eu não tinha o hábito da leitura. Que bom. Olha aí. Eu li, eu acho que uns 30 livros dessa pandemia, Gleidson. Uau. Pronto, então, não precisa falar mais nada. Então é isso. Me trouxe um autoconhecimento. A palavra certa é isso. Eu percebi
que o que eu estava fazendo era a mesma coisa que os outros. Perfeito. Eu sempre fui diferente, eu acredito muito nisso, que eu tenho um potencial diferente dos outros, porém, eu estava fazendo o mesmo que os outros. Eu, na pandemia, fechou na terça, na quarta eu já estava dando aula online, ajudando as pessoas. Eu dava aula no Instagram totalmente de graça, de manhã, tarde e à noite. Para quê? Para eu estar bem comigo, dando aula, e para eu ajudar outras pessoas. Muito bom. Então eu vi outra oportunidade ali também, sacou? E aí hoje, para mim, é muito claro, eu tenho que ser híbrido. Perfeito. Eu tenho que estar no online e tenho que estar no presencial. Porém, a minha mensagem, que antes, olha só que viagem, tá? Antes, a minha cabeça era o quê? Eu ia levar o meu curso para tudo quanto é lugar. Sim. Eu ia viajar. Mas hoje é muito claro para mim que não. Eu vou formular o meu curso e a pessoa vem até a mim. Perfeito. No conforto da casa dela, eu na minha casa. Que nem a gente está aqui agora. É isso, Entendeu? não anula que depois você viaje e também leve o conhecimento. É um Sim, outro sim. meio. É Mas que ele não daí vai ser é outro ticket, né? Que a gente vai trabalhar daí, né? Entendeu? É isso. Virou uma chave para todo mundo, né? E para você. Virou. Pois, meu amigo, gratidão pela sua participação, por contribuir aqui conosco. Grande. Dá para gente fazer 3 lives. Vamos fazer outras, com certeza. Dá para gente escolher um tema desse e aprofundar, né? Eu acho que a audiência gosta. Vamos fazer. E com certeza foi muito valioso. Eu aprendi muito com você, com a sua visão, com a sua forma de ver diferente, porque eu também tenho a minha forma de ver, né? Como eu falei, eu tenho o meu protocolo de encantamento, mas me inspirou demais a forma como você coloca. Até porque você tem uma realidade um pouco diferente, né? Você já não é da dança de salão, então a sua realidade é outra, mas agrega totalmente, faz todo sentido, tipo assim, não é porque... É aquele atendimento, né? É um atendimento, entendeu? No fim das contas, caem pessoas, né? Então, gratidão. Sim. Queria que você deixasse as suas palavras finais, também para os professores de dança que estão passando por um momento de dificuldade, talvez, agora. Que caminho você acha que eles deveriam seguir? E o seu agradecimento final para a gente encerrar. Cara, eu que agradeço aí, ó, de bate-papo que agrega, né, para nossa vida, não é aquela conversa que a gente está jogando conversa fora. E eu também sou muito agradecido. E eu fiquei feliz e surpreso quando tu me convidou, porque às vezes a gente segue também em trabalho e não espera. Mas eu sou muito desses também, tá? Eu chamo todo mundo para fazer live comigo, eu dou risada. Porque às vezes o cara tem 1 milhão de seguidores, eu tô lá chamando ele, vamos fazer uma live. Não, mas eu vi seu conteúdo e eu achei que você tinha bagagem e estou comprovando que tem mais do que eu imaginava. Que legal. A mensagem que eu posso passar para os professores de dança, né, é uma mensagem que todo mundo já fala, que é o quê? Que é acreditar. Só que não é só acreditar. Acreditar e listar as oportunidades, entendeu? Porque, por exemplo, você é um professor de dança de salão. Na cabeça do professor de dança de salão, ele vai dar uma aula onde? Na escola de dança de salão. Sim. Ele não pensa que ele pode dar uma aula em casa. Ele não pensa que ele pode dar uma aula online, que ele vai levar a aula dele para milhares de pessoas que não têm barreiras. Então, é acreditar e fazer. É muito mais fazendo do que acreditar e estudar. Estudar é 10% e fazer é 90%. Muito bom. Então, para você que é professor, você que quer se desenvolver, a primeira coisa é começar a fazer. Listar as oportunidades, ver onde você pode... Isso. Ver onde pode dar aula, né? E meter a cara, meu. Meter a cara, se for 1 com 2, aluno com 3. É um professor. Sim. Né? E ir crescendo. Outra coisa também que eu falei pro cara ontem na live é não compartilhar com as pessoas próximas. Olha só que loucura. Primeiro tu faz. Tu não vai convidar as pessoas próximas para ir na tua primeira aula. Não. Tu vai convidar as pessoas para irem na sua aula. É diferente, não é? Então, quando tu fala que é a primeira aula, a pessoa tá olhando assim, primeira aula dele, e agora? Que barca, me botou na furada, mas vamos lá, né? Meu amigo me chamou. Sim. E aí, se tu fala, venha fazer a minha aula, olha só a autoridade que tu tá passando. Muito bom. Já tá falando que sabe, entendeu? Pois, meu amigo, aí, muitíssimo obrigado.
E Deus abençoe você, o seu trabalho, que você continue inspirando muitos professores. E galera, cole nesse cara, porque tem muito conteúdo. Uma hora não deu nem para começar. Sim. Valeu. Obrigado, viu, Gleice? Tamo junto, tá? Valeu mais uma vez aí pela oportunidade. Tamo juntão.